IA, grandes modelos de linguagem, esse tipo de inteligência artificial que a gente está vendo sendo enfiado em tudo que a gente usa, quer você queira, quer não. São modelos que raciocinam, que pensam como humanos, então por que eles parecem humanos? Por que a gente acha que eles são humanos quando a gente interage com eles? E se eles não pensam e não raciocinam como a gente, o que acontece quando a gente pega esse tipo de ferramenta que não raciocina e coloca para todo tipo de uso na sociedade, incluindo usos que demandam raciocínio humano? Por que essa substituição é complicada e que tipo de inteligência artificial muito boa e muito importante está ficando de lado quando toda a grana, todo recurso, toda energia e água potável vai só para esse tipo de uso? É uma questão complexa, ampla, que pela primeira vez aqui no Não Ficção, onde a gente trata de ciência do dia a dia com especialistas, demandou mais de um especialista para a gente discutir. Então a gente vai discutir com duas pessoas de ponta que você vai ver como podem cobrir esse assunto bem. Um deles é o Fábio Santos, que é doutor em ciência e engenharia pela COP da UFRJ, foi pesquisador no INPA, foi professor da COP UFRJ e é fellow da Fulbright como professor visitante na Johns Hopkins University e também é atualmente pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica, que é o LNCC, onde ele trabalha com sistemas complexos e inteligência artificial, e junto com ele a gente tem o Bernardo Gonçalves, que é doutor em modelagem computacional pelo LNCC e em filosofia pela USP, e foi visiting fellow no King's College da Universidade de Cambridge, e também foi cientista pesquisador pleno do IBM Research no Laboratório do Brasil, e atualmente também é pesquisador tecnologista do LNCC, onde coordena o grupo de pesquisa Futuros Turing e é pesquisador associado no Center for AI. Vocês estão vendo que tem tudo a ver? Bora para essa conversa. Fábio e Bernardo, antes de tudo, obrigado pelo privilégio de conversar com os dois por aqui. A gente está inaugurando um novo formato de não ficção aqui, com mais de um participante, mas acho extremamente propício pela complementaridade das conversas que a gente pode ter, as duas especialidades aqui. Então, obrigado demais pela presença dos dois. Eu queria começar um pouco jogando a bola para o Fábio, mas por favor, Bernardo, entra aqui com a gente também, para a gente conversar sobre as IAs que estão tomando conta do mundo atualmente. Eu vou dar uma coisa para as pessoas aqui entenderem de onde vem a minha cabeça. Eu fui participar do encontro nos Estados Unidos em final de 2022, começo de 2023, sobre futuro da tecnologia e outras coisas, e estava naquele momento pós-NFT, ninguém queria conversar com os caras de NFT, no meio não pegou, e estavam começando a vir lampejos do que podiam ser os grandes modelos de linguagem. Lá no encontro estava um dos caras que desenvolveu o ChatGPT 2, que já eram ali os primeiros modelos de linguagem capazes de escrever com escrita parecida com a humana e com outras coisas, e de repente vem o GPT 3,5 e pega, mesmo acho que a indústria, mesmo quem era da indústria, mesmo quem era disso, de surpresa, né? Eu tava lendo o Empire of AI, que é um livro fantástico da Karen Hall, recomendo demais para todo mundo, sobre como isso foi desenvolvido, e dava para ver que assim, Google e Facebook, que já estavam escolados com relações públicas, com soltar uma tecnologia que não pegou bem e as pessoas atacarem, o Facebook com a eleição de 2016 e o Google com outras coisas, já tinha uma tecnologia capaz de criar, um modelo de linguagem capaz de escrever textos como o ChatGPT escreve, que a gente tem hoje Llama e Gemini e próximos, mas hesitantes de colocar isso para as pessoas porque o modelo escorrega e entrega umas coisas que ele não foi desenhado para entregar, ou que eles não conseguiam vender como uma coisa segura. E aí vem a OpenAI, que é uma empresa de fora, pequena, enxuta, inovando, sem essa carga pública, de imagem pública, e solta o GPT 3,5, depois o 4, que as pessoas de repente falam, meu Deus, o computador pensa. Que eu acho que é o primeiro grande sucesso do computador em passar no teste de Turing em escala global, assim, das pessoas entrarem para interagir com o computador e saírem convencidas de que pode ter uma consciência ali dentro. Inclusive com gente de dentro das empresas saindo maluca, assim, né? Teve um cara do Google famoso que estava certo de que o modelo de linguagem tinha criado consciência, estava pedindo para ser solto por ele, e o cara já estava ali claramente estressado com isso. Então, se vocês, recomendo, lerem o Empire of AI, vocês vão ver o quanto que para a galera de dentro virou uma chave interna também e falou, chegamos numa inteligência. Estamos desenvolvendo um computador inteligente agora capaz de pensar. E eu queria começar contigo, Fábio, porque eu sei que você trabalha
com machine learning, com redes neurais, com sistemas de aprendizado de máquinas há bastante tempo e já mexeu com os fundamentos do que gera esses modelos de linguagem agora e do que gera esses textos que parecem tão próximos da mente humana, que são tão convincentes. Então eu queria entrar no básico antes, para a gente poder falar do desdobramento do que é esse grande salto que deixou todo mundo agora chacoalhado, do como a gente chega em 2025 com energia elétrica ficando mais cara para o mundo inteiro, porque as empresas estão comprando toda a energia disponível para alimentar esses modelos, para oferecer eles de graça para as pessoas. Antes de chegar nisso, o que muda com esse modelo de linguagem? Como que funciona um LLM, um grande modelo de linguagem como o ChatGPT, na computação dele, para você poder chegar lá, escrever uma pergunta e receber uma resposta? Né? Que grande salto foi esse, assim? Bom, Ashla, primeiro, obrigado pelo convite, né? Primeira vez no seu podcast, MesaCast. Eu vou começar com um apanhado histórico, na verdade. Eu vou começar dizendo, assim, que, primeiro, essas técnicas foram uma decepção, né? Teve um período bem longo, décadas, de 10 a 15 anos, que a gente chamou de inverno das inteligências artificiais, né? O inverno das AIs, por várias razões, né? Uma delas era, a gente não tinha uma biblioteca infinita, né, para fazer esse treinamento, e algo que surgiu com a internet. A internet deu uma possibilidade de ter uma biblioteca, ou seja, uma quantidade de informação disponível para ser alimentada e guardada para esse tipo de tecnologia. Então, dado de treino mesmo. Dado de treino mesmo, né? Então, na verdade, a gente tem 3 componentes, né? Vamos dizer, pode ser 3 ou 4 componentes. Eu vou tentar passar pelos 4 componentes, os 3,5, vamos dizer assim, que levaram que a gente entende uma rede específica, que são os chatbots, né? Que é contestável não ser inteligente. Primeira coisa é a dimensão de dados, a quantidade de dados disponíveis. Eu posso dizer que a internet foi um fator, capacidade de armazenamento foi um fator significativo, né? O segundo caso, a segunda potência, na verdade, né, eu diria que está a ver com a própria inteligência humana, que é a capacidade de desenvolver algoritmo. Eu vou explicar passo a passo, né? Algoritmos de IA são vastos, são várias técnicas diferentes, várias maneiras diferentes de resolver o problema, mas o que ganhou destaque, na verdade, são as redes neurais artificiais, ou redes artificiais neuronais, tem vários nomes em português, né? O que basicamente ela mimetiza o que a gente tem no cérebro, né? Ela mimetiza os neurônios, né? E as conexões entre neurônios e as suas camadas. As camadas são conectadas. Então, cada neurônio, na verdade, é uma operação matemática. O que eu estou fazendo ali dentro? Estou fazendo operações entre vetores e matrizes, que você aprende lá em álgebra linear. Na verdade, cada neurônio é um conjunto de operações entre vetores e matrizes, onde eu tenho meu dado de entrada é um vetor, e eu tenho uma sinapse, vamos dizer assim, que tem pesos que são parâmetros que são operados, fazendo um produto interno, gerando um valor. E esse valor é de uma operação linear. Isso eu tenho um neurônio, e dentro desse neurônio tem uma operação não linear, que a gente chama de função de ativação. E essa função dá um caráter de não linearidade nesse tal neurônio que pensa. E esses parâmetros que conectam esses neurônios são chamados pesos. E esses pesos eles são ajustados computacionalmente. Então, basicamente, uma rede neural é uma combinação dessas operações lineares dentro desses neurônios e não lineares, conectados por pesos e bias, que são influências de passagem. Posso tentar dar Pode, claro. um exemplo biológico desse? Pode, claro. Seria equivalente, por exemplo, a meu campo de visão ver um ponto ali que é, sei lá, rosa. Uhum. Essa informação chegar no meu centro visual, uhum. E tem um neurônio que está fazendo a conta. Tenho tanto de vermelho chegando desse ponto aqui, estou disposto a disparar um sim ou não. Os neurônios ao redor falam, não, isso é uma sombra, o vermelho aqui vai ser um vermelho escuro. Ele então, dentro desse contexto, isso é vermelho escuro sim, e ele dispara um sim, depois de fazer a conta do quanto tem de vermelho ali dentro, para falar que aquela parte que eu estou vendo ali é um vermelho, por exemplo. Exatamente, um exemplo bem claro. O teu input, na verdade, do meu neurônio é a sua visão, a operação linear e não linear é o cérebro fazendo esse movimento, com as sinapses conectando, e o output é você dizendo sim ou não, você verificando se aquilo é de fato a cor ou o objeto que você está vendo. Então, isso é basicamente uma maneira abstrata de como seria por trás de uma rede neural, que é um objeto matemático por trás, na verdade. E aí, dentro desse contexto todo, tem o que a gente chama de arquiteturas. Então, cada rede neural
cada tipo de rede neural, cada combinação desses neurônios, se ela é MLP, se elas são conectadas de maneira, todo mundo conectado com todo mundo, se ela tem uma recursão, a gente chama de arquitetura ou topologia. Então, a arquitetura, ela pode ser aplicada para um problema específico, né? Dado que eu tenho esse problema específico, no caso das LLMs, né, começou o que a gente chama de redes recorrentes, né, que ela tem conexões recorrentes, elas se conectam de forma recorrente. Só que daí apareceu um seguinte problema, né? Essas avaliações, elas são sequenciais, e isso torna um processo lento de treinar, aprendizar e tudo mais. E dentro desse contexto, aparecia o outro problema, do fato dela, se ela tiver muitas redes de muitos neurônios, que é o que a gente chama de vanishing gradient. O que significa isso? É que esses parâmetros, as sinapses, as conexões associadas com pesos, elas precisam ser determinadas de alguma forma. E dentro desse contexto, existem métodos numéricos, matemáticos, novamente, aparecendo, que é como determinar quais são esses parâmetros que satisfazem a tarefa que eu quero executar. E aí, como eu vou buscar esses parâmetros? Né? Existe uma entidade matemática chamada gradiente, né? Que ele vai buscar, num processo de otimização, qual é a direção, né? Esse gradiente vai buscar a direção aonde estão esses parâmetros que melhor satisfazem esse conjunto de operações que eu quero realizar. Então, o que acontecia com essas redes recorrentes? Né? Chegava um ponto que ela se perdia, ou seja, não dava nenhuma direção, e ela ficou presa. O que aconteceria por consequência? Você perde os parâmetros que seriam ótimos para aquela operação, então esse método não funciona, começava a cuspir lixo. Então, vou de novo trazer para a nossa situação. Seria o equivalente a você estar tentando achar um pontinho vermelho no meio de várias bolinhas azuis, verdes e amarelas, e você não conseguir dar um ok se aquilo tá vermelho ou não. Você gerou um resultado, fez a conta, mas o raciocínio não completa. Já jogando um termo que eu nem sei se cabe aí, que é o raciocínio. Quase isso. É você tentar achar os parâmetros, ou seja, as sinapses, que vão conseguir identificar aquele pontinho vermelho ou azul num dado local. Se ele não acha essas sinapses corretas, né, você acha um resultado que pode ser absurdo. Tá. Né? E aí, essas redes recorrentes, elas tinham esse problema de gradiente e o problema de ser caro computacionalmente. E aí, curiosamente, que não tanto tempo atrás, né, em 2017, surgiu o que seria uma nova arquitetura, ou seja, uma nova combinação desses parâmetros, esses neurônios, na verdade, chamado que são os neurônios, são arquiteturas transformers. Não é o transformer lá do filme, não, né? É uma arquitetura que faz um pouco de sentido, que transforma uma coisa na outra, mas não é. Basicamente, o que eles fizeram, né? Engraçado que o nome do artigo é Attention is All You Need, de 2017, né? Quase um meme, né? Quase um meme, né? Você falar de IA e você pensar que o algoritmo que mudou isso, que foi o breakthrough, né? Que rompeu essa barreira, é um algoritmo baseado em atenção. Então, vale um pouco explicar como é que funciona isso, né? Na verdade, essa rede transformer, ela é basicamente um processo que a gente chama de encoder e decoder. O que significa isso? É pegar muitos dados, num espaço muito grande de variáveis, né? E levar para um espaço que é compacto, essa encode, né? Transformar isso numa coisa mais compacta. É quase um zip. Você lembra que você zipava alguma informação? Você transforma numa coisa mais compacta. Né? E uma etapa que decoder. A decoder é o que ele transformar dizipar, num domínio um pouco maior. Que, na verdade, quer gerar o que você quer produzir. Ou seja, gerar um resultado. E nesse processo de encoder e decoder, você tem informação que é textual. Essa informação textual, você põe pesos, né, pondera o que nesse conjunto de textos é importante ou não naquele contexto. Então, dado esses pesos, esse mecanismo de atenção, você consegue, de alguma forma, compreender aquela frase. Isso daí, se não me engano, veio do pessoal que estava tentando fazer tradução a princípio, né? E tentando lidar com o problema de, por exemplo, como é que eu vou traduzir manga? É manga a fruta ou é a manga da camisa, né? Então, vou dar uma atenção para o modelo
que é ele entender o contexto ao redor e dar peso para, por exemplo, a palavra camisa, que apareceu um pouco antes, e aí ele vai traduzir isso para sleeve e não para mango, né, na hora de traduzir. Exatamente. Tudo começou, na verdade, com essa coisa de querer fazer transformações de linguagem. Uhum. De alguma forma, né, na verdade, você está traduzindo linguagem, uma linguagem textual, para uma linguagem computacional. Então, esse transformer, na verdade, e com esse mecanismo de atenção de escolher, entender o contexto da frase e o tamanho da frase, gera um processo intermediário que gera qual é a probabilidade da próxima palavra no contexto ser a palavra que eu estou buscando no meu contexto total, dado essa atenção. Mas o que foi o breakthrough nisso tudo, na verdade, né? Além do algoritmo? Foi que esse processo que a gente chama de paralelizável. Esse mecanismo de atenção, que na verdade é basicamente descobrir quais parâmetros das palavras que são importantes nesse contexto, ele é extremamente paralelizável. E aí vem o terceiro componente, que é a computação, engenharia de computação. Acho que em torno de 2008, 2010, né, surgiram, com poder, na verdade, mais computacional, as GPUs. Uhum. GPUs são basicamente placas gráficas, ou seja, quem foi gamer como eu sabe que uma GPU muito boa, meu jogo vai sair muito mais rápido. Que ela funciona da seguinte maneira. Uma CPU clássica, ela funciona ela usa transistores que gera 0 ou 1 para coisas lógicas, por exemplo, aparecia a tela do monitor, o teclado. Isso usa espaço de placa, né, para computar isso também. A GPU não, elas são coprocessadores. Ela basicamente é dedicada para fazer operações vetoriais. Ela funciona da seguinte forma, assim, de forma abstrata, né? Ela funciona como Multiple Data Single Instruction. Vamos fazer um paralelo. Você imagina que você tem um pelotão de fuzilamento, né? Os tiros são... um paralelo não muito bom, né? Os tiros são realizados... são bem visual. Bem visual, né? Você quer acabar com 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Fazer 10 operações ao mesmo tempo. Então você tem 10 pessoas com espingarda e vão fazer o tiro simultaneamente. Mas se você tiver uma pessoa só, você vai matando uma por uma sequencialmente, né? O que esses algoritmos de IA fez, né, esse transformer? Pegou o processo de atenção, paralelizou nesse processo de GPU e ganhou uma aceleração quase que exponencial. Exponencial não, uma aceleração associada ao número de processadores que eu tenho de GPU. Porque eu vi eu acompanhei essa explosão das GPUs e sempre me marcou muito como também é um paralelo com o cérebro e que vem da nossa visão, né? Que é o dilema de como que eu vou gerar um frame, uma imagem de um jogo de maneira rápida. A nossa visão processa em paralelo o que a gente enxerga. Então você tem camadas de neurônios que uma reconhece linha, a outra reconhece outro padrão de linha, uma reconhece cor, a outra reconhece padrões, você vai decompondo a imagem, né? Então, primeiro você vê as cores, depois você junta cores para ver se é um objeto contínuo, depois você junta bordas para ver se é um quadrado, e aí você junta quadrados para dizer que é tal coisa, e aí você interpretou a imagem. E a GPU faz o inverso. Você vai calculando cada pontozinho da imagem em paralelo para gerar uma imagem rápido. Então, por design, para poder gerar uma imagem que um campo visual paralelizado interpreta, você teve que criar um sistema de processamento em paralelo, que era o da GPU, né? E é fantástico falar, foi feito para rede neural isso, né? Foi feito para rodar um sistema que imita o cérebro, que é um processador desenhado como cérebro, por necessidade, e agora você tem um algoritmo que você estava escrevendo que é pensado para processar as coisas em paralelo como cérebro, então casa muito bem um com o outro aí, né? Então, só uma pequena, que não é trivial, se isso fosse desejado assim, já de início, não vamos fazer um processador, talvez não tivesse dado tão certo, porque existem outros projetos de tentativa de produção de equipamento de hardware inspirado no cérebro, chips neuromórficos, e nada disso é simples assim, eu vou projetar, vai ser igual ao cérebro e vai funcionar, né? A indústria gamer se transformando, aliás, uma empresa que atendeu a indústria gamer por décadas, que é a Nvidia, se transformando numa das empresas mais valiosas do mundo, porque de repente você precisou de décadas de incubação de jogos para criar uma coisa que hoje encaixa esse modelo de linguagem, né? Só fazendo um paralelo, né? Meu doutorado foi em computação paralela em GPU, parte do meu doutorado. Você sabe do que eu tô falando melhor que ninguém. Né? Eu estive lá na conferência do GTC, super megalomaníaco, inclusive. Engraçado que não foi feito para games, mas a comunidade científica abraçou para fazer simuladores.
O grupo IA fez para simuladores, Sim. inclusive para simular computadores que nem existem. Por exemplo, vamos sair um pouco do contexto, né? Computação quântica. O que se usa hoje para simular um computador quântico não real, né? É usar o que a gente chama de cluster de GPU. Você tem um monte de GPU e aí você emula uma coisa que não existe. E aí emula isso, mas voltando, não saindo muito da história, né? A gente tem, a princípio, 3 componentes, que é uma biblioteca infinita de dados. Certo. Né? Daí você explica por que uma empresa como a dona do Claude, Anthropic, teve que comprar milhões de livros e destruir os livros escaneando eles para ter texto escrito suficiente para jogar, para alimentar o modelo, né? Além da informação puxada da internet. Tá, aí tem outros contextos de viés, de curadoria de dados, tem outras coisas associadas, mas... Eu queria perguntar esse próximo passo, porque a gente... Então, sai o Transformer, realmente a gente precisava de atenção para entender um contexto, agora você tem uma forma de processar toda essa informação em paralelo e gerar um modelo calibrado com muito mais coisa de uma vez. Sim. Só que, até onde eu entendo, o que vai sair daí ainda é qualquer coisa. Tem uma etapa humana entre você treinar um modelo e ter um chatbot com o qual você interage que responde bem, que a gente nem percebe, né? Que a gente usa e não faz ideia do que é. Que a própria indústria faz questão de deixar quieto e não falar muito como é, porque tem vários aspectos éticos complicados aí de quem está sendo pago, quão bem pago, ou mal pago, ou explorado para fazer esse treinamento. Mas me dá esse passo entre você ter condições de treinar um modelo de linguagem e ter um chatbot que você pode interagir que te impressiona. Tá, eu vou tentar traçar como é, na verdade, de maneira em linhas gerais, como funciona essa registração, essa forma de... Como é feito, né, na verdade, né? Você escreve lá no teu prompt a tua sentença, ele transforma essa sentença, essas palavras em tokens, que você, na verdade, quebra a sentença, não necessariamente em palavras, mas vamos pensar em palavras, e aí transforma essas palavras em um vetor, né? Na verdade, um conjunto de números reais, na verdade, com informações suficientes sobre aquela palavra, um vetor no espaço. Se uma palavra tem sentido semelhante, o vetor está próximo no espaço, né? E aí você pega esse conjunto de palavras e faz um treinamento dessa rede neural encoder e decoder. Você treinou, aí você tem um modelo pré-treinado ali. Só que não basta, você pode jogar um monte de lixo. Como o resultado ele é probabilístico, você pode jogar garbage in, garbage out, né? Você entra com lixo, vai sair lixo no treinamento de viés de curadoria. E aqui tem a segunda etapa, que é o fine tuning, que é você ajustar esse modelo pré-treinado, que quem faz isso é um algoritmo chamado reinforcement learning, que é aprendizado por reforço. O que ele faz? Ele cria o que a gente chama de reward, que é a recompensa para esse algoritmo, se ele acertar, igual criança, se ela está aprendendo a andar, está aprendendo alguma coisa, se ela acertar, você dá um prêmio para ela. E o objetivo desse algoritmo é maximizar esse reward, essa recompensa. Mas quem dá a recompensa, quem é? Nós, seres humanos. Então, esse reward, essa técnica de reinforcement learning, ela é baseada na recompensa dado para o ser humano. Ou seja, existe um input humano para dizer se aquele resultado faz sentido ou não dentro do algoritmo. São 2 etapas, basicamente. A primeira etapa treinou com um monte de dados, né? A segunda etapa, limpar, essa não seria limpar, mas uma etapa de refinar, obrigado, Tani, né? Refinar esse resultado com capacidades humanas, né? Eu acho que nesse sentido o algoritmo está nesse local. Você precisa de alguém ainda para dizer se aquilo é factível ou não, se aquilo é ético ou não. Então ainda tem o dedo do humano ali, mesmo sendo um treinamento infinito de palavras. Quer dizer, você, dado o poder de computação e algoritmos agora que vão desmanchar a informação para ser processada aí dentro, você tem duas fontes humanas muito importantes aí, que é a fonte dos dados, o texto, o vídeo, mensagem, o que quer que seja que vai ser interpretado por esse sistema, para entrar e treinar as associações ali dentro, os vetores, né? Que palavra que está mais próxima de outra, e depois você vai ter que pôr uma camada de humanos interagindo com esse sistema, fazendo perguntas, escrevendo frases, pedindo interpretação de imagem, interpretação de vídeo, de voz ou do que for, recebendo uma resposta do programa e falando foi boa, foi ruim, foi boa, foi ruim, foi boa, foi ruim. Enorme, extensa, para poder garantir que o resultado que ele vai te entregar é um resultado desejável para as pessoas. Exatamente. Ainda precisa... Enfim, existe a impossibilidade de não usar pessoas.
usar outras redes para fazer esse papel, que a gente chama de distillation, né? Mas sempre, a princípio, sempre vai precisar dessa etapa de refinamento. Perfeito. Obrigado, Fábio. Por que obrigado aqui? Porque eu quero trazer para o Bernardo agora um desdobramento disso. Que eu comecei propositalmente falando que é a primeira vez que eu vejo nessa escala um computador passando no teste de Turing, que seria aquele teste de você interage com o computador e precisa decidir se é um computador ou uma pessoa, e se você se confundir é porque aquele computador tem uma inteligência próxima da sua, que agora ele te convence que é uma pessoa. Mas eu queria deixar muito claro, dentro do que o Fábio trouxe, como a gente ainda está interagindo com humanos. Certo? A associação entre palavras que um grande modelo de linguagem faz é criada pela associação de palavras que a gente tem nos textos, nos livros, no que quer que seja de material que entrou ali dentro. E tem a interação com humanos que falaram, essa resposta de 500 que você podia dar é a que faz o melhor sentido, então se alguém perguntar algo parecido com isso, me responda isso. Por que eu quero falar isso? Porque por toda a nossa história da humanidade e pré-ser humano, nós só interagimos com outros seres vivos. Né? Então, do mesmo jeito que se alguma coisa está mexendo na floresta, fez sentido para os seres vivos assumir que é um organismo que está fazendo aquilo, é um predador que está vindo e foge. Então, durante grande parte da nossa história evolutiva, fez sentido você ver uma mente por trás de algo que está gerando um problema, e isso para mim gera pessoas que vão ver o deus do trovão, o deus da floresta, o deus disso, o deus daquilo, porque tem que ser alguém desenhando e fazendo aquilo, e durante toda a nossa história isso foi importante, você assumir que era um tigre e não que era o vento. Melhor escapar do tigre e do vento do que não escapar de nenhum dos dois. E agora a gente está trazendo isso para uma conversa. Até 2022, 2021, toda a conversa que um ser humano tinha, não toda, até 2010, toda a conversa que um ser humano tinha, ou quase toda, era com um outro ser humano. Então, se aquela conversa sou humana, é porque tem uma inteligência por trás. Me corrija se eu estiver errado, mas o teste de Turing parte desse preceito também, que o que gera uma conversa natural é uma inteligência obrigatoriamente, ou algo que a gente pode aproximar com isso. E a gente, de repente, chega com esse modelo mental para interagir com o programa e ver respostas do que é um modelo probabilístico, treinado em texto, e assume que aquilo é uma inteligência. Então, me traz para isso, assim, quando a gente fala hoje ou quando a gente vê as pessoas discutindo que é uma forma de inteligência artificial, que esses modelos de linguagem fazem isso, o quanto não é esse teste de Turing falhando? Uma antropomorfização da máquina. Obrigado, exato. Né, todo mundo que conversou até hoje era uma pessoa, isso aqui tem que ser uma pessoa também. O quanto que a gente não está vendo uma inteligência numa coisa que não necessariamente é inteligente ali. Claro. Não, e é um ponto muito mencionado por pessoas críticas, né, da inteligência artificial, de modo geral, e dessa que está aí especificamente, chamada de papagaios estocásticos, coisas assim, né? Então, o Turing propõe o teste dele em 1950, Átila. No início da década de 60, bem perto, tem um pesquisador que se radica nos Estados Unidos, ele é alemão, chamado Joseph Weizenbaum, né, que inicia alguns estudos. O Weizenbaum, os pais dele, né, vão para os Estados Unidos fugindo do nazismo, ele é judeu, então é uma dessas histórias de famílias que fogem, né, para os Estados Unidos, e ele muito preocupado. Então isso ele tem uma história, a carreira dele é marcada por essa... É um cientista da computação, um pioneiro da computação lá naqueles primeiros anos, mas muito interessado na relação entre computação e sociedade. Então ele inicia esses estudos que ele vai chamar que estou aplicando testes de Turing, usando sistemas muito simples, por definição não inteligentes, né? Então ele usa lá de umas técnicas de recuperação, tem algumas classes de associação que se a pessoa fala tal coisa, a máquina entra naquela classe e não em outra para responder. E, basicamente, a técnica de como responder é devagar, devolver a resposta para o que a pessoa falou, então, fale mais sobre isso, algo assim. E isso vai ser chamado de efeito ELISA.
Eu tenho, é uma técnica que eu aprendi na universidade. Para se você estiver dando uma palestra e quiser soar inteligente, vai ter gente que vai fazer umas perguntas nada a ver e você responde com a pergunta da pessoa. Então, tô lá apresentando sobre, sei lá, dinâmica molecular e modelagem de proteínas. Aí chega um cara que quer, né, desviar a conversa e falar, mas você já levou em consideração que pela interação polar-polar do átomo tal e tal coisa acontece? E você nunca nem ouviu falar daquilo, não sabe o que é a pessoa. Se você não quiser falar não, você pode responder, não, realmente, essa interação polar-polar do átomo tal é muito importante, mas não tivemos tempo de levar isso em consideração. Então você só devolve a pergunta e você sai como alguém que entendia o que a pessoa estava te perguntando e foge pro lado. Então tem essa técnica humana também de você papagaiar o que a pessoa falou, mas conseguir... E aí ela se sente acolhida, né? Beleza, então você entendeu por que eu perguntei. Não, inclusive ele se inspirou num tipo de terapia, vamos dizer... Eu não sei se é psicanalista, não é psicanalista. Nos Estados Unidos, psicanálise não é muito popular, mas chamada psicologia rogeriana, que usa dessa técnica de devolver e praticamente não intervir no paciente, na narrativa do paciente e tal. Então, vem da psicologia. Elisa era esse programa que eu entrava e falava, estou chateado hoje. E aí o programa fala, ok, palavra chateado, devolve uma pergunta, por que você está chateado hoje? Basicamente isso. E então ele ficou muito surpreso ao ver que, e aí tem um caso típico que foi com a secretária dele, lá no Instituto de Pesquisa, que se engajou de tal maneira com esse programa que ela meio que não queria que fosse tirado, ela queria poder continuar conversando com esse programa e tê-lo presente, e chegar lá e falar, hoje meu dia foi assim, e receber uma resposta. Então, esse efeito Elisa, já na década de 60, já nos mostrava essa tendência humana de antropomorfizar a máquina, né? E aí ele reporta isso em uma série de artigos, com algum destaque, publicado nas principais revistas de ciência da computação da época, e mostrando, então, essa coisa e preocupado com isso, por conta da relação da sociedade. Então, quer dizer, a sociedade é capaz de receber uma nova tecnologia de uma maneira acrítica, imagina, né? E a preocupação de fundo dele era com o autoritarismo, né? Justamente com aparecer alguma coisa tipo nazismo, fascismo, de novo, né? Voltar. Então, acho que esse é um ponto interessante da história da IA, que agora, com uma IA que, de fato, vamos dizer, passa no teste de Turing, então, de acordo com o mito de origem da IA, se a gente quiser, finalmente temos uma IA, a prometida inteligência artificial, que seria capaz de se comportar de tal modo que se a gente visse aquilo sem saber que é uma máquina, a gente ia associar, isso tem que ser uma inteligência humana, como você falou, que é justamente a proposta de Turing, ter essa referência como um critério de quando a gente teria uma IA, né? Então a gente atingiu esse momento histórico. Isso acho que é um ponto importante da gente entender, né? Como sociedade, inclusive, né, toda a relação que a gente tem com tecnologias, a gente entender que as tecnologias de informação e comunicação, elas estão avançando a tal ponto que hoje a gente já tem isso e agora a gente convive aí. O Turing chamava, às vezes com ironia, porque nas discussões que ele tinha com contemporâneos, era um contexto de controvérsia, inclusive pública, nos jornais, então, e ele era considerado, estava exagerando, com narrativas fantasiosas sobre o futuro das máquinas, ele que dizia que um dia a gente teria esse tipo de máquina, né? Então o Turing diz que é uma nova espécie, que seria uma nova espécie. Interessante nesse aspecto observar que a primeira metade do século XX está chegando na metade do século, no pós-guerra, quando esses debates acontecem na Inglaterra, e o Turing foi educado nos anos 30 em Cambridge, na Inglaterra, ainda, vamos dizer, nas ondas ecoando o impacto do trabalho do Darwin, né? Então ainda existia alguma repercussão, como a gente vai conceituar a teoria da evolução, como a gente vai se entender como espécie na natureza, né? Depois do trabalho de Darwin. E o Turing foi educado nesse contexto. Então, quando ele fala das máquinas como uma nova espécie, ele está também fazendo uma referência indireta ao Samuel Butler,
né, que é um novelista, um romancista britânico anterior ao Turing, contemporâneo do Darwin, que critica o Darwin através de uma sátira, especificamente um livro chamado Aaron, né, que é Nowhere ao contrário, que imagina, então, que, bom, se eu tenho um avanço tecnológico tão acelerado quanto isso, ele faz ali né, observa ali a velocidade das gerações de máquinas que vão sendo produzidas, ele fala, bom, então eu vou esperar que essa nova espécie máquina vá chegar a um tal ponto que vai nos superar, em inteligência, inclusive. Então ele faz uma espécie de a contrapartida, a evolução das máquinas, comparando com a evolução das espécies naturais. E ele fala, bom, se isso é tão rápido assim, então tem algum mecanismo produzindo essa evolução das máquinas que deveria, então, nos preocupar, aonde a gente está indo, né? E aí ele faz umas discussões sobre consciência e tal. O Turing, ele indiretamente está em diálogo com isso, porque ele está muito interessado na repercussão da teoria da evolução, no posicionamento da espécie humana e no autoentendimento da espécie humana, né, sobre si mesma, na natureza. E na sociedade também, né, considerando que a gente, né, a maneira como a gente trata outras espécies, então a gente se entende como uma espécie dominante, né, e está produzindo aí essa extinção em massa de outras espécies, tudo isso. Então, pensando nas máquinas como uma nova espécie, de fato, a sua discussão inicial faz todo sentido, porque, né, o Turing tinha esse tipo de mentalidade. Chamar as máquinas de espécie tem um pouco a ver com, daqui a pouco a gente vai ter aí essa outra espécie que vai nos provocar, que vai mudar muito a maneira como a gente se entende, é o que ele esperava, né? Mas será que está mudando mesmo? Deixa eu aproveitar e juntar o que vocês estão me falando aqui. Porque eu acho que o grande pecado, o grande problema, o nosso grande dilema hoje é que esses modelos foram treinados em cima de linguagem, e linguagem tem uma redundância e tem um contexto muito rico no nosso cérebro que nos deixa interpretar qualquer coisa como algo válido para tentar chegar lá. É fácil da gente entender pessoas mesmo com ruído. Você consegue conversar num bar, você consegue conversar num ambiente barulhento, você consegue conversar com pessoas que não falam a sua língua, mesmo que não 100% entendido. A gente, né, consegue gesticular em outros lugares. Tem histórias e histórias de alguém que vai para um país que não fala a língua lá direito e entra até num relacionamento sem ouvir outra pessoa bem. A gente tem uma lógica difusa suficiente em linguagem para poder abraçar várias coisas juntas, né? Para inventar palavra. Eu tô vendo meu filho aprender a falar e sai cada coisa ali que você... Mas você sabe onde ele tá querendo chegar ali, sabe? Tipo, o cara nos Estados Unidos, o mexicano nos Estados Unidos se referia a um ganso como o pato cobra, ou a galinha cobra, porque tá juntando duas coisas ali. Então, desde o... Como é que é o nome do livro? The Information, agora esqueci o nome do autor. Mas desde o The Information que ele discute como funciona a língua de tambores, que o pessoal vai tocando os tambores para mandar mensagem para outro lugar, bem antes do código Morse e outras coisas. E uma das coisas que você tem que fazer com o tambor é ser redundante. Você vai mandar a mesma mensagem over and over, assim, em diferentes palavras, para se só chegar um pouco se você perder 30% da mensagem, ela ainda é suficiente para você entender o que estão falando ali. Então, hoje à noite, no fim do dia, vou pular muito, correr, fazer ali. Então, né, a gente acomoda essa redundância para ter uma coisa clara no final. Por que eu quero dizer isso? Porque qualquer texto pode fazer sentido. É por isso que a gente tem profecia, é por isso que a gente tem coisas vagas que cada um interpreta, ou seja, a mensagem da Bíblia. Cada um tira a sua mensagem da Bíblia aí dentro. Porque se você dá ênfase numa palavra e não outra, puxa um contexto e não outro, você pode interpretar a mesma passagem como 15 coisas diferentes. Por que eu quero fazer essa distinção? Porque é um modelo de linguagem, certo? Um ChatGPT. Se você fizer uma pergunta matemática para ele, quanto é 1 mais 1, quanto é 2 mais 2, que número é maior do que qual número, quantas letras S tem na palavra interessante, você vai ver que não existe uma inteligência ali como a nossa, porque a resposta pode vir errada muitas vezes. É um gerador de texto, e a gente cobre os buracos daquele texto quando aquilo lá não é um raciocínio como humano. A gente pode dizer que ele não tem um controle inibitório, por exemplo. Ele está gerando um texto, né? Se você... Tem uma resposta. né? Ele não... O que eu quero dizer com isso?
Se você fizer perguntas matemáticas para o ChatGPT, que não são as perguntas pré-programadas dele, se você fizer essa comparação de números, ou o pessoal já fez vários testes, com se eu tiver 10 laranjas, chupar 2, ele vai dar uma resposta. Se você trocar, se eu tiver 10 maçãs e comer 2, ele vai dar outra resposta. Porque ele está trabalhando com as palavras e não com lógica matemática ali dentro, por exemplo. Então, se eu estivesse fazendo comparação matemática ali, em pouco tempo eu veria que aquele modelo não raciocina como nós raciocinamos matemática. Não é uma calculadora. Mas se eu estou perguntando linguagem, a minha cabeça acomoda muito mais respostas com uma resposta válida. Eu posso interpretar isso de diferentes maneiras se eu quiser ver uma inteligência ali dentro. E o se eu quiser ver a inteligência ali dentro, me traz para as profecias que o Turing já estava criando lá atrás, falando, olha, um dia a gente vai ter essa inteligência que vai tomar o mundo. Um dia a gente vai ter esse computador super mais inteligente. E de repente chega um programa que responde um texto que faz sentido e as pessoas não estão indo para o que esse programa faz, elas estão indo para a profecia cumprida. Tipo aquela história preconceituosa de que para os maias e para os astecas, os europeus brancos que chegaram eram deuses e foram recebidos como deuses e deu no que deu. Que eles não estavam vendo quem chegou, eles estavam vendo a profecia concretizada. Me parece um pouco que a gente está nesse momento. Se você for ouvir pelo discurso de fim da humanidade, inteligência geral que vai tomar o mundo e coisa assim, do pessoal do Vale do Silício, eles não estão falando sobre um modelo de linguagem que tem um transformer que entrega um texto de acordo com o prompt. Eles estão falando como o primeiro passo da profecia de que vem uma inteligência artificial geral aí que vai tomar o mundo. Eu queria devolver para vocês nesse sentido de que, Fábio, eu tô viajando falar que não é um raciocínio matemático que está acontecendo ali dentro, de que esses programas não estão fazendo uma conta, quando eu pergunto uma conta para eles, para falar sobre uma inteligência geral, e quanto, se a gente vê uma inteligência geral nisso, não é porque a gente está querendo ver essa profecia ser concretizada e está tendo a resposta mais vaga possível para fazer isso, e não de fato vendo o que está acontecendo ali, para entrar no quanto que a gente está vivendo essa profecia sendo concretizada de fato. Eu vou dar uma resposta técnica pragmática, assim, ela não tem pensamento, ainda, né? Não vamos dizer, porque basicamente está operando com matemática por trás daquilo tudo, na verdade, né? E por que a gente acha que ali tem uma inteligência, né? Porque aparece uma coisa chamada habilidades emergentes. O que significa isso? Significa que eu tenho informação suficiente, inclusive lógica, matemática, quase infinito, né? Que é capaz naquela rede complexa de gerar respostas coerentes. No entanto, essas respostas podem ser com viés ou incoerência. Por quê? Porque pega informação da sociedade e a sociedade tem viés, ou racista, ou homofóbico, o que seja, e inconsistências, né? Como faz para mimetizar isso, né? Feito isso usando a humanidade por trás disso tudo. Mas a tua pergunta, vamos ter clareza na pergunta, é se elas pensam ou não, ou se elas raciocinam ou não? Segue pela linha que eu quero... Da minha parte é assim... Se eu perguntar pro ChatGPT quanto é 2 mais 2 e ele me responder 4, até onde eu entendo, não é porque ele fez essa conta, é porque no treino de resposta dele, teve gente suficiente perguntando quanto é 2 mais 2 e só falando boa resposta para quando ele falou 4. Tá. E o quanto disso é um raciocínio, é uma conta de fato, ou é uma lógica... E deixa eu adicionar uma coisa antes de você pegar, Fábio. Quer dizer, a máquina não está vendo 2 mais 2, ela está vendo um vetor associado ao token 2, um vetor associado ao token mais, um vetor associado ao outro número. Então, quer dizer, ela está operando num espaço numérico onde a semântica ela está distorcida, porque nesse espaço numérico de alta dimensionalidade, como a gente chama, você consegue fazer operações de uma maneira muito eficiente, paralelizável, como o Fábio falou, e aí depois você tem que retornar para essa semântica da superfície, onde você tem 2 mais 2. E aí realmente depende do aprendizado e da frequência com que aquele caso apareceu no treinamento, né? Para mim é muito mais como se você estivesse completando a frase atirei o pau no. Então toda vez que aparece 2 mais 2 em todos os meus dados de treino apareceu um 4 depois, do que se ele estivesse fazendo, 2 palitinhos, mais 2 palitinhos igual a 4 palitinhos. Em resumo, assim, não tem raciocínio lógico. Não tem, dá pra dizer tecnicamente que não tem raciocínio lógico, não faz silogismo, não faz prova matemática, exatamente por isso, porque ele é um interpretador de texto, né, vamos dizer assim, ele reproduz um texto de forma estatística.
um papagaio estocástico. Você fala pro papagaio, ele repete, mas ele não sabe o significado e a abstração por trás daquilo. Isso é um fato. Porém, né, a existência de essa habilidade emergente, ela aprendeu tanta lógica, tanto silogismo, tanta informação, que é provável que ela acerte a sua resposta de forma, vamos dizer, estocástica. É muito provável. Uma alta probabilidade que todos acabam achando que aquilo é um pensamento ou um raciocínio, certo? Mas, na prática, tecnicamente, não é. Existe a ideia de que é possível ter uma informação infinita, que você vai ter uma IA geral, que teria sentimento, teria emoção, mas isso está tudo no campo teórico. Na verdade, ninguém usou, não existe isso ainda, na verdade, né? Então, tá uma coisa distante, tem estimativas de que isso é possível, tem teoria que isso é possível, a indústria deve usar isso como uma maneira de lobby e realimentar esse hype da inteligência artificial, porém, dá para fazer categoricamente, pelo menos na parte técnica, né? Não é um pensamento, né? Aprende lógica. Por exemplo, né? Tem um matemático muito importante, Terence Tao, que é um gênio de matemática no mundo. Ele tem a ideia de criar essas ferramentas para provar teorias matemáticas, provar teoremas. Então imagina, né? Uma inteligência artificial provar teoremas que é tão abstrato do matemático ao ponto de superar até talvez um matemático. Isso não está no campo abstrato, está no campo ainda, como eu vou dizer, estocástico, estatístico, da linguagem. Acho que tentei responder essa pergunta. Para dar uma diferença que, para mim, é nítida hoje criando um filho. Como que você treina uma IA? Pega todo o dado que a humanidade já produziu, processa isso em paralelo por horas e espera uma resposta. Absolutamente não é o processo como humanos aprendem. Não. Para o meu filho aprender como a física funciona, ele está há 4 anos soltando o carrinho e vendo o carrinho cair. Uhum. Ele interage com o mundo, testa as regras e ele vai incorporando essas regras depois. Tipo, né, o que aconteceu esses dias? A gente estava montando uma garagem de Lego, tinha um pino na frente do caminhão, ele foi tirar o caminhão batia no pino ali. Eu falei, se o caminhão não vai conseguir sair porque tem aquele tijolinho ali. Ele falou, o caminhão vai conseguir sair porque ele voa. E ele levantou voo e saiu com o caminhão voando. Eu fiquei me sentindo idiota tolhendo a criatividade da criança. Mas assim, eu já tô há 40 anos nesse mundo, incorporando tanto as regras dele, que inclusive eu não extrapolo dessas regras agora. Mas é isso, assim, a interação tá construindo essas associações na minha cabeça e eu vou criando leis. Se a luz vem de cá é porque o ponto de luz tá ali. Se o som vem de cá é porque tem alguma coisa fazendo barulho aqui atrás. Que eu nem sei que são leis, mas que o meu cérebro depende delas depois para responder. E um modelo desse não interage com o mundo, ele só absorve as regras e eu não sei se tem ele só absorve os dados e eu não sei se tem dados suficientes no mundo para ele entender regras aí dentro. Ele não tem uma chama de noção de mundo. Existe um termo, né? Não tem tradução literal, seria não tem noção de mundo, não tem sensação do que acontece no ambiente. Né? Isso é muita informação. Não sei, talvez seja uma falácia que eu falando assim, se a gente tem capacidade processual de processamento para ter essa noção de mundo. Sim. Entende? Então é muito difícil dizer que algum momento vai chegar essa IA geral ou essa superinteligência, né? Pode dar um gancho aqui. Tem uma hipótese, né, que já foi discutida historicamente e até o ChatGPT, até esses modelos de linguagem, talvez podendo dizer que estava em aberto e existia bastante ceticismo quanto a ela, que seria possível desenvolver uma IA que não fosse treinada no mundo, porque justamente está sujeita às leis da física, essa experiência de causa e efeito que uma criança absorve no seu desenvolvimento. Seria possível desenvolver uma IA sem isso e que ela atingisse um nível de inteligência humana? Agora a gente sabe que aí acho que é importante falar das tarefas cognitivas ou as tarefas de inteligência que você submete uma IA para você testá-la, né? Então, modelos de linguagem, a gente está falando de quê? A gente está falando de tarefa de conversação. Conversar por um tempo razoável, né? De uma maneira tal como no teste de Turing, que você nem poderia distinguir se é uma máquina ou se é um ser humano. O Turing fez experimentos iniciais
lá no fim da década de 40, início da década de 50, sobre isso, e aí tem uma hora que ele para e fala, olha, o problema tem uma escala que não tem como eu aqui, e ele usava o que ele chamava de máquinas de papel. Basicamente ele escrevia um pseudocódigo, né, uma espécie de script, e ele mesmo executava o script para ver o que ele alcançava, né. Ele estava simulando um programa antes de ter o computador que estava sendo construído e já tinha o protótipo e tudo, mas ele ainda não tinha acesso. Então, muito interessante esse momento histórico. Mas ele desiste da tarefa, ele tentou com tarefas aritméticas e tarefas de linguagem. E ele desiste se queixando da escala do problema, que era muita coisa para ele ali sozinho conseguir desenvolver. Hoje a gente consegue dar conta dessa escala do problema que é conversar com performance similar a um ser humano. Então, vamos dizer que se a história da ciência ela progride, são diferentes desafios que vão sendo atacados e vão sendo, digamos, conseguindo resultados, a gente conseguiu isso. No início da história da IA, você tinha um foco no raciocínio lógico. Você tinha um foco em conseguir, por exemplo, provar teoremas, mas era o que hoje a gente pode chamar de toy examples, problemas de brinquedo, né? Tudo muito pequeno, essa coisa da escala, né? Então, o que é considerado o primeiro programa de IA, que é o The Logic Theories, do Alan Neal e Herbert Simon, pioneiros da IA, era um programa que conseguiu provar teoremas do livro Principia Mathematica do Russell e Whitehead, que publicaram esse livro no início do século XX. Então, eles foram e mostraram um programa que fazia uma coisa que a gente chama de busca heurística para provar com garantias de corretude, né? Chegava no final e você sabia que estava aprovado e estava certo. E, inclusive, o Neal e o Simon mandam uma carta para o Russell mostrando uma prova que eles desenvolveram com o programa, e o Russell fica encantado, porque o Russell era, né, entusiasmado com formalismo matemático, com a capacidade de mecanizar o raciocínio matemático. Então, o início da IA teve isso, né? Só que não dava conta da escala. Agora a gente dá conta da escala, mas a gente não tem isso. Então a gente chega nesse momento e o que vai vir agora, né? Quer dizer, existem esforços de combinar essas coisas. Eu vou aproveitar que eu recebi uma validação técnica aqui, de que não tem raciocínio aí, e vou te jogar uma outra coisa, Bernardo. Me parece o seguinte, então, a gente já tinha essa profecia de que vamos chegar numa IA, numa inteligência artificial que vai ser maior do que a inteligência humana, porque os computadores estão ficando melhores, então a profecia que já vai ter quase um século, né? Então a gente vai chegar numa singularidade, para usar um termo recente para a mesma história, para a mesma profecia, que é essa tendência de que com o processamento aumentando e com as coisas aumentando, uma hora a gente vai chegar lá, porque o meu dilema é o seguinte, se o Santos Dumont fosse o CEO de uma grande empresa de aviação na época dele, que tivesse grande peso no governo, ou brasileiro, ou dos Estados Unidos, ou outras coisas, eu imagino uma situação hipotética onde ele poderia virar para o governo e falar, olha, esse avião que eu fiz aqui um dia vai nos levar para a Lua. Então eu quero pegar todo o recurso do país e converter para o meu avião ficar cada vez mais rápido, porque uma hora, se ele estiver voando cada vez mais rápido, uma hora ele vai voar rápido o suficiente para escapar da gravidade da Terra e levar a gente para a Lua. Ok, tecnologia evolui, as coisas mudam e um dia a gente chegou na Lua com essa noção de voo, mas não foi aquele avião. Teve que ter muitos outros passos entre um avião e um foguete para você poder colocar o ser humano em órbita e depois colocar o ser humano na Lua. Se eu tivesse gasto tudo que eu podia com aquele avião, talvez eu tivesse asfixiado as outras técnicas de voo e outras coisas que um dia produziram um foguete. Porque me parece hoje que a gente está nesse ponto, pegando um programa que não raciocina e usando ele para responder qualquer tipo de problema que demande ou não raciocínio, acriticamente, achando que esse é o nosso grande passo para uma inteligência geral. E para dar uma segunda analogia aí, imagina que do dia para a noite a Makita, isso não é um endorsement, tá, gente? Eu não estou dizendo que é a melhor fabricante de parafusadeira, ou a DeWalt, vou pegar as duas para não
tava arrumando coisas em casa, então eu tô com esse dilema na cabeça. Imagina que essas fabricantes de furadeira e parafusadeira, a bateria, começassem a distribuir parafusadeira, a bateria, de graça para todo mundo, quantas você quiser, que é mais ou menos como você tem acesso hoje a um grande modelo de linguagem. De graça, a princípio, sem fazer ideia do custo de computação daquilo e de quanto de energia e água aquele negócio consome para te gerar uma imagem de um golfinho marombado. E de que o próximo passo é esperar que você tenha uma conta paga para você poder continuar usando. E que eles vão recuperar um investimento de centenas de bilhões de dólares nesse processo. Então imagina que do dia para a noite a Makita e a DeWalt têm bolsos infinitos para subsidiar parafusadeira para o mundo, e eles começam a dar parafusadeira de graça. Você chega lá no postinho deles e pega quantas você quiser. Se você pode pegar quantas você quiser, você de repente descobre que você não precisa comprar uma máquina de lavar. Você amarra 5 parafusadeiras embaixo e aquilo vai fazer a máquina lavar roupa. É eficiente? Não. Vai quebrar logo em seguida? Vai. Mas é mais barato do que comprar uma máquina, eu vou pôr ali. Você não precisa mais de um carro. Você pode amarrar 6 parafusadeiras na bicicleta e vai sair com ela. Não precisa mais de ônibus. Você pode amarrar 200 parafusadeiras para puxar. E de repente a humanidade vai trocando toda a infraestrutura por parafusadeiras à bateria. E quando todo o resto faliu, o fabricante de carro, de máquina de lavar e todo o resto, a DeWalt e a Makita falam, bom, agora a gente vai cobrar o quanto a gente acha que elas valem. E toda a indústria, todo mundo que fabricava aquilo perdeu emprego, faliu, fechou, e não tem mais um ser humano que sabe fazer uma máquina de lavar para você voltar para aquilo ali antes. Eu sinto que a gente está caminhando um pouco nessa direção, usando uma ferramenta que é útil, que faz muita coisa, mas que não raciocina, e abraçando que ela não raciocina, mas que mesmo assim ela chega próxima de uma solução, porque ela é de graça, e tacando isso. Então, para alguém que está pensando em como o IA é vista, pensada, proposta, profetizada há tanto tempo, o quão fora da coisa eu tô assim, a gente está mais próximo de uma IA geral, não que você vá dar o veredito disso, tá? Mas assim, ou a gente está realmente assumindo que a profecia está se cumprindo sem olhar de fato para o que está sendo entregue para a gente e está atacando essas parafusadeiras em tudo agora para fazer o mundo girar, sabe? Claro. Tem uma coisa que eu lembro, às vezes, com essa questão do entusiasmo acerca de uma nova tecnologia, uma tecnologia impressionante, de impacto. Talvez, para a gente tentar neutralizar um pouco, fugir a gente vive um momento onde essas tecnologias são desenvolvidas em grande medida pelo setor privado, atraindo investimentos, e aí tem todo esse contexto financeiro de um mundo financiarizado e esses lobbies e tal, que complica um pouco a questão. Se a gente for... Para não falar de uma sombra que tá aí desde quando você falou do Eisenman, de nazismo e fascismo aí por trás, mas que eu vou deixar para uma outra conversa aqui, porque eu queria desenrolar isso com mais calma. Claro. Eu fico lembrando, assim, por exemplo, no século XIX, tá? Um mundo talvez um pouco menos complexo, não que seja não complexo, mas, né, que a gente em retrospecto tem mais tranquilidade, mais facilidade de olhar, né? Você tinha a invenção do rádio, a invenção do telégrafo, né, que são tecnologias desenvolvidas a partir da descoberta da eletricidade, do eletromagnetismo. A gente estava naquela esteira, né? Então isso tem uma certa analogia com o que a gente vive agora, né? Naquela época, as pessoas se entusiasmaram. Então, simplesmente assim, esse folk thinking, né? Essa pensamento... Cultura popular. Cultura popular sobre essa tecnologia, as pessoas achavam, por exemplo, que a comunicação com espíritos seria uma coisa muito simples. Porque... né, próximo passo aí, né? O invisível e tal. Então, é uma força da natureza que é invisível, a eletricidade, o eletromagnetismo. Que bate, inclusive, o surgimento de vários movimentos, os seances, né? Vamos incorporar os espíritos aqui. Exatamente. Tem até um documentário interessante da BBC sobre isso. Mas aí, quer dizer, existe esse entusiasmo produzido pelo impacto de uma tecnologia e o futurismo, né, que se faz. Qual é o próximo passo? Quão longe a gente está dele, né? Então, acho que isso faz parte do fenômeno em si. Quando a gente acrescenta essa dimensão de falta de governança, talvez, problemas de governança num mundo cada vez mais complexo, onde a gente tem crises de relações internacionais, crises de multilateralismo, tudo isso,
só fica mais difícil de entender qual é o quadro, né, e assumir uma posição, uma opinião sobre isso ou aquilo. É claro que com a imagem que você traçou de esse investimento monolítico numa única coisa que a gente sequer tem alguma garantia de que vai funcionar e tal, é preocupante, muito preocupante. Sim. Uma coisa que a gente, de certa forma, viu na pandemia, né? Como que um país, quando está restrito a uma certa cadeia produtiva nas relações com outros países, num contexto de crise, de repente você está dependente, você não tem resiliência. Você podia ter eficiência econômica, porque aquelas trocas faziam sentido e tinham um bom custo-benefício, mas você não tem resiliência e agora você viu sem produtos básicos, né? Eu lembro que faltaram coisas assim, né? Que inimagináveis. Então, sem dúvida que o quadro que você traçou é preocupante, a gente precisa falar disso, a gente precisa evitar ir por certos caminhos, entender que esses projetos são de longo prazo, requerem pesquisa básica. Sim. Você está apontando na questão da regulação das redes neurais, desses ferramentas de inteligência artificial, em que sentido você está colocando? Desculpa, interromper. Pela política de Estado, a IA, política de Estado, também regulação, porque, claro, depende muito da participação popular também numa democracia. A gente quer poder as pessoas opinarem, né, né, participarem desse processo. Mas essas políticas de Estado que envolvem planejamento, envolvem consulta a especialistas, estão acontecendo no mundo todo. Na Europa, por exemplo, existe uma discussão sobre se a regulação que foi feita lá foi inibitória para startups, para os negócios surgirem na área, e se a Europa vai ficar para trás por isso. Então, quer dizer, tem esse contexto também geopolítico. O atual governo norte-americano divulgou lá que faria certos investimentos, ouvindo pessoas do mercado que têm interesse nesses investimentos de infraestrutura. Na China, a gente tem um outro quadro que às vezes a gente fica um pouco de longe aqui no Brasil, no Ocidente, de modo geral, para poder observar e aprender com o que eles estão fazendo, né? O caso da DeepSeek é um caso interessante, porque conseguiram resultados com menos custo, né? Como é que o governo chinês está induzindo esse tipo de startup para que possa crescer, mas sem alocar todo o recurso, obviamente, porque, né, a prioridade é o bem-estar da população, de modo geral. Assim, acho que as pessoas não têm noção do quanto a gente já está entrando em conflito com o IaaS em data centers pelo custo de água potável e energia. Por enquanto está nos Estados Unidos. Por enquanto são algumas cidades lá em que a energia está ficando muito mais cara, porque você tem um bolso infinito pagando por energia e mandando as coisas para lá, mas é questão de tempo para isso vir para cá, né? Para você ter, por exemplo, Paraguai já tinha criptomoedas sendo mineradas com excedente de Itaipu. Não duvido que queiram fazer data centers lá com a energia de Itaipu. Paraguai não usa tudo e com outras coisas. Então é questão de tempo até a gente estar entrando em disputa de preço de quem pode pagar mais por água potável e energia elétrica por IA, para entrar em outra coisa de autonomia. Mas são conversas inteiras. São relacionados um pouco menos diretamente. Mas que, né, vão chegar na nossa vida. Mas para ficar numa conversa de tecnologia, pró-tecnologia, inclusive, que eu acho que é a minha postura, geralmente. Eu sempre trabalhei com computação aplicada. Eu usava redes neurais redes neurais não, machine learning e placa gráfica para analisar DNA, para ver evolução viral. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem apreço por quando essas ferramentas solucionam problemas reais e acho que elas são riquíssimas. Para ficar nisso ainda, o que a gente está perdendo quando a gente tem todo o investimento do mundo, ou grandíssima parte desse investimento, indo para um tipo de machine learning, para um tipo de IA, sabe? Quando a gente começa a chamar grandes modelos de linguagem de inteligência artificial como se eles fossem a saída para tudo. Uma analogia muito boa que eu vi alguém fazer é como se você chamasse tudo de transporte. Então, a solução do mundo é transporte. E aí você está abraçando desde a bicicleta, ao carro particular, ao transporte público, e não dá para você juntar essas coisas e tratar como se tudo fosse o mesmo, porque eles solucionam problemas diferentes. Então, o que a gente tem de bom, por exemplo,
ou muito interessante com machine learning, com modelos de linguagem, com redes neurais, com o IA, para solucionar problemas que está ficando de fundo ou está virando ruído perto do volume de grana e atenção que está indo para grandes modelos de linguagem. O quanto que a gente não está usando uma ferramenta boa para certas coisas, para resolver outros problemas, tem outras ferramentas muito melhores que podiam ser usadas para isso. Bom, essa pergunta é muito interessante. Bom, vou começar pelo contexto geral, né? IA não é só LLMs, na verdade, né? Isso está claro aqui. Posso dizer que existem vários ramos de aplicação de IA. Um deles, que eu acho que eu trabalho, que chama Scientific Machine Learning, que é o aprendizado de máquina científico. O que é isso, na verdade, né? Bom, essas técnicas são aproximadores funcionais. O que significa isso? Elas aproximam funções, aproximam operações, digamos assim. Então, por que não utilizar essas técnicas para entender ciência e fazer novas ciências? A pergunta fundamental seria: será que com esses algoritmos, com essas técnicas computacionais, é possível descobrir ciências que não foram descobertas? Entender fenômenos biológicos que não foram descobertos? Criar tecnologias que não existem? Sim, isso já é feito, na verdade. Eu posso dizer vários exemplos. Vou começar com um que é uma colega de trabalho, né? Que ela faz drug design, ela desenha drogas específicas. O que ela vai fazer? Ela pega um conjunto de estruturas moleculares e a partir desse conjunto de estruturas moleculares, ela cria novas estruturas moleculares que podem ser medicamentos específicos para uma pessoa específica. Por exemplo, você tem uma própria vacina, na verdade, né? Você quer produzir uma vacina computacionalmente. Você pode usar o IA para selecionar conjunto de moléculas que podem ser responsáveis para prever o comportamento daquele medicamento dentro de uma pessoa específica. Tailor-made medicine. Você pode fazer medicina específica para uma pessoa. Olha que avanço significativo para a humanidade, né? Você poder produzir medicina virtualmente no computador, de maneira de resolver problemas reais, né? Posso dar outro exemplo, na indústria do petróleo. Óbvio, né? O petróleo não é tão, assim, vamos dizer, tá num processo de mudança de energia, vamos pensar em eficiência de petróleo, né? Indústria 4.0, como é que a gente chama de indústria 4.0, sempre existiu um bom tempo, mas basicamente é tentar usar esses algoritmos para prever se existe um vazamento de petróleo, se existe, por exemplo, uma tecnologia que é melhor do que a outra, se você conseguir previsões em tempo real. Isso é uma aplicação em petróleo. Uma aplicação em ciência ambiental. Pô, será que é possível criar uma equação que descreve um fenômeno físico que a humanidade não sabe? Será que eu consigo prever previsões do tempo? Eu trabalho com mecânica do contínuo, mecânica dos fluidos. E o que é isso? É prever fenômeno de escoamento em algum sistema. O ecossistema, ele é um problema de escoamento. Então, será que eu consigo prever a existência de um furacão num dado momento distante de tempo no futuro, em tempo real? Então, essas técnicas de aprendizado de máquinas, Scientific Machine Learning, estão sendo usadas para prever fenômenos físicos que seria impossível de prever em tempo real com as tecnologias que a gente tem até hoje, mas com essas ferramentas as coisas acontecem são verificadas em segundos. Então, na verdade, você parar para pensar, essas técnicas de LLM são basicamente mais acessíveis para o público em geral, mas os outros benefícios existentes em tecnologia, em Scientific Machine Learning, podem ser tão potentes quanto a existência de um modelo de linguagem. Na verdade, como o investimento está indo muito diretamente para essas construtores de modelos de linguagem, negócios, o que seja, e essa direção muito científica básica tem perdido um pouco do seu brilho, né, na verdade. Então, eu acho que se tanto o caráter científico quanto o caráter de produção de conhecimento podem se beneficiar significativamente com essas novas técnicas de aprendizagem de máquina, de maneira geral, não só de redes neurais, mas como outras, como SIMD, Sparse Identification, né? Você identificar equações a partir daí, mas você tem um conjunto de dados muito grande. Você quer descobrir qual é a física que está ali atrás. Poxa, você tem um método numérico, um modelo matemático a partir desses dados, dado que eu tenho uma inteligência que vai buscar isso é incrível. Você descobrir física, uma coisa que você não sabia. Por exemplo, imagina que Newton não soubesse as suas leis e ele tivesse um monte de dado e essa rede, essa técnica de aprendizado tivesse, olha só, Newton, essa aqui é a equação F igual a MA.
né? Você sabe. Isso aqui descreve melhor aquilo ali. Isso sem precisar cair a maçã. E na verdade, não descobri, mas assim, olha, eu tenho várias equações que eu achei. Agora, o Fábio, o cientista, descobre qual dessas faz sentido naquele fenômeno físico. Olha que bonito. Você tirar fenômenos de dados que você levaria horas, dias para pensar, meses, anos para pensar, criar teoria, sabe, de ciência. Se a gente puder adicionar um pouco ainda mais de diversidade, então, né, o Fábio colocou que existe toda uma diversidade de aplicações de IA, inclusive usando os fundamentos principais dessas tecnologias, mas que não são chats, né, chatbots. A gente pode pensar, então, assim, né, do ponto de vista de história, de ciência, da tecnologia, e dessa sociedade moderna que a gente vive, que aplica a ciência moderna com muito interesse e entusiasmo, muito investimento disso, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, existe um espaço para a gente agora, quem sabe, né, com todas essas crises que a gente vive, crise ambiental, crises econômicas, tudo isso. Crises todas aceleradas por esse modelo de linguagem hoje em dia? Inclusive, a gente também tem uma oportunidade da gente talvez dar um passo atrás e falar, bom, a ciência moderna talvez não seja a única coisa que a gente deva prestar tanta atenção na sociedade, porque existem, por exemplo, conhecimentos tradicionais que a gente pode se inspirar, que a gente pode observar mais de perto, que a gente pode estimular e ver o que a gente pode aprender, por exemplo, com uma comunidade indígena, como se organizar na natureza de modo a não produzir tanto lixo, de modo a, né, poder ter uma adaptação mais inteligente, né? Só uma coisa curiosa, né? Será que essas informações estão disponíveis na internet ou em banco de dados para essas inteligências aprenderem com essas comunidades? Eu acredito que não. Essa é uma questão. Existem projetos, alguns poucos projetos, por exemplo, mesmo no Brasil, sobre isso, que tem não sabia. Tem um, por exemplo, no C4AI, no Center for AI da USP, com a IBM e a FAPESP, sobre isso, de um colega, liderado por um colega, Cláudio Pinhanes. Mas, enfim, com certeza acho que é um momento também para a gente aprender mais com esses conhecimentos e também garantir que eles cheguem às IAs, se as IAs forem agora passar a ser a nossa interface, né, ser o nosso novo buscador do Google. Então, realmente é importante que tudo, que mais uma maior diversidade de informações chegue a essas IAs, porque, por exemplo, Wikipedia, se é só o que está no Wikipedia que vai para IA, ou grande parte é o que está no Wikipedia tem viés, mantida por pessoas que seguem um regime de trabalho, né, de voluntários e, enfim, crescem na plataforma, tem essas questões. Então, quer dizer, inclusive para alimentar as IAs, a gente precisa dessa diversidade. Né? Sim. Aí eu chego num outro ponto que é o seguinte, acreditando nesse otimismo de que elas podem trazer soluções para muitos problemas, mesmo se uma IA respondesse hoje para a gente, olha, com essa otimização na produção de energia por causa das novas fórmulas que eu calculei, vocês vão transformar toda a produção de energia com um ganho de 10% de mais rendimento, que seria uma coisa transformadora. Você tem energia 10% mais barata do dia para a noite. Ela ainda não estaria minimizando o aumento do custo de energia e de demanda energética para os data centers que estão sendo construídos agora. A gente vai chegar em 2030 com só os data centers do mundo, grosso deles alimentando modelos de linguagem, consumindo mais energia do que a Índia. Vai ser o terceiro país. Quer dizer, em 10 anos, a nossa demanda por energia está num outro patamar para alimentar esses modelos. Né? Então, as promessas de soluções sempre estão presentes, mas o fato concreto do que esses modelos estão trazendo hoje para as pessoas é um agravamento dos problemas que a gente já tem, né? Reativação de usina nuclear, reativação de programas de termoelétricas, aumento de demanda por diesel, por petróleo, por carvão, para a produção de energia nos países, para alimentar esses modelos. Quer dizer, eles podem dar uma solução limpa lá no futuro, mas no presente eles estão agravando os problemas que a gente já tem. Eu fico o tempo todo agora, vou me perguntar o tempo todo o quanto a gente está de fato vendo o que a gente tem na nossa frente ou quanto a gente está vendo a profecia do Turing lá atrás de que um dia a gente vai chegar naquele outro lugar, assim. E como você disse, né, para você
dava para ter respostas fantásticas desses modelos se a gente estivesse treinando eles com os dados de interesse para dar as respostas de interesse, para poder interpretar outros saberes, para poder resgatar línguas indígenas mortas ou que não são mais faladas, e de repente você tem um dicionário de multilínguas indígenas, mas para isso você tinha que ter esses dados para treino e um treino que fosse respeitar esses saberes. E o que a gente tem hoje é que, na verdade, você vai gastar alguns bilhões para lançar a próxima companheira virtual semi-pelada que o Musk está demandando para a IA dele no Twitter, né, no X. Então, tô divagando mais que fazendo uma pergunta, mas para fazer uma pergunta em torno disso. Para onde a gente caminha nesse futuro próximo? Para agravar ou para resolver os problemas que a gente tem hoje com essas IAs, da maneira como vão? Posso começar? Pode começar, bem difícil. Sem dúvida, acho que você usou uma palavra mais cedo, que foi aceleração, né? É um acelerador. Eu acho que essa palavra é central para tudo isso que a gente está discutindo. A IA como um acelerador de vários fenômenos que eu acho que cuja dimensão econômica, social é muito presente, né? Então, a IA foi produzida por uma certa sociedade, né? Então, uma coisa que às vezes eu gostaria eu observo na literatura, na discussão pública, e gostaria de ver mais, é que criticar a IA sem criticar a sociedade que a produz é algo que fica acanhado, porque, né, você está com um elefante na sala ali, né? Quem produziu essa IA? Por que existem tantos incentivos para a automação? Que o que a gente vê é uma tendência a futuros com maior e maior automação, né? A automação poupa custos em curto e médio prazo, no máximo médio prazo, mas em eu vou usar um prazo. outro termo, maior concentração de recursos na mão de alguns. Sim. Claro que como na pandemia acentuou. Então, a IA, essa revolução tecnológica da IA, ela está se dando no contexto de uma digitalização da vida social, dos processos produtivos, dos processos sociais, essa ampliação do mundo digital. E aí um outro ponto que a gente comentou mais cedo, né? Uma criança aprende sujeita às leis da física. E as leis da física têm princípios de conservação de energia envolvidos, né? E se a criança pisar no pé da amiguinha e a amiguinha chorar, ela consegue ver as consequências. E aprender com isso, espero. Claro. E os limites que ela tem, né? Dela, por exemplo, não poder voar, ou não poder ficar acordada 48 horas, né? Sem se incomodar, porque precisa descansar também. Então, tudo isso, né? E no mundo digital, ou mundo cibernético, se a gente quiser usar uma palavra um pouco mais poética, você não tem essas restrições e o mundo digital, ele vive em cima do mundo físico e ele extrai do mundo físico, né? Então também uma palavra, né? Extração, extrativismo. De dados, de tempo, de recurso, tranquilamente. Claro. Então, quer dizer, essa sociedade... Então, eu entendo que a IA acelera um certo tipo de pensamento sobre as forças produtivas, sobre a sociedade, que ele está indo muito rápido, realmente. Muito rápido. E aonde isso vai dar? Eu acho que basicamente, acrescentar algo que você talvez não tenha comentado. Ela deve ser usada e regulada no sentido de o que fazer com essas ferramentas. Né? O que eu quero um futuro, o que eu quero a sociedade como futuro? Eu quero uma sociedade que vai ter tudo automatizado, sem o que eles chamam de fricção, sem o ato de pensar e aprender, com uma nova geração, com uma inteligência, não diria inferior, uma inteligência precarizada pela essa existência de fricção na etapa do aprendizado. O que a gente quer de projeto, de sociedade, sendo que a gente tem essas ferramentas super poderosas. A gente quer investir em perder a nossa capacidade de pensar e executar sem fricção, ou quer usar essas ferramentas para produzir melhorias para a sociedade, como medicamento, como evitar acidente, como detecção de falhas. No SUS, por exemplo, né, detectar falhas no SUS. Essas ferramentas são ferramentas para benefício da humanidade. Mas será que a sociedade quer fazer isso com essas ferramentas? Será que quem decide o que essas ferramentas são quer que a sociedade
tem benefício disso de fato ou é para quem tem esse poder? Eu sei dar essa resposta tranquilo em 2025. O país que mais está pressionando o mundo para adotar essas tecnologias é o mesmo país que acabou de desmontar o Departamento de Educação e tirar $1 trilhão do sistema de saúde deles. Simples. Você já resumiu o que eu quero dizer, assim. Eu queria dizer, chega ao ponto de, bom, precisa discutir sobre isso e o que eu quero fazer com isso, né? E quem domina hoje não tem interesse nem em discutir via de educação e nem um plano de sociedade, basicamente. Um plano de sociedade. Porque tem um plano até. Mas não o que interessa a sociedade, eu acho. Não é democrático, assim. E no Brasil a gente tem uma universidade que, né, em momentos históricos bem recentes, tem talvez um certo modelo de inclusão social, mobilidade social, etc. Tem um lugar para pensar a sociedade, justamente. Sim. Desenvolver ciência e tecnologia de uma maneira combinada com essa inclusão social, tendo mais vozes e tendo mais participação democrática. Então, quer dizer, a gente estaria aí bem posicionado como uma sociedade para pensar a IA, né? Precisamos muito das universidades para isso. Eu não acho acaso ter 3 crias de universidades públicas em diferentes momentos da sua formação preocupados com isso aqui. Exato. Pois é. Exato. E esse modelo de negócio que está sendo empurrado, de você ter cada indivíduo dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, usando um modelo de linguagem que consome tanta energia, é algo realmente que tem gerado críticas, porque parece que ainda é bastante vago e ambíguo, de que isso realmente aumenta a produtividade no trabalho. Tem algumas coisas que a gente sabe que aumenta a produtividade, você produzir um PowerPoint, alguma coisa assim, mas no contexto dos processos de uma empresa, você descer a escaladeira de adoção desse tipo de tecnologia, tendo cada funcionário usando isso, quer dizer, é algo realmente preocupante, porque talvez você, como o Fábio fala, né, não precisaria ser implantada, é uma tecnologia que não precisaria ser implantada nessa escala de indivíduo a indivíduo, todas as pessoas daquela sociedade usam aquilo, e a cada troca são garrafas de água que vão. Sim. Então, realmente é uma coisa para a gente pensar. E para quem quiser pensar mais sobre, ouvir vocês mais sobre, ou ler mais sobre, ou entender mais sobre, o que vocês me recomendam de leitura, de participação de vocês, ou enfim, que lição de casa que a gente pode passar para as pessoas se informarem mais aqui e onde elas podem ter mais contatos com o conteúdo de vocês? Eu estou numa fase de vida, pessoal, que eu estou montando, estou me adaptando, me institucionalizando no LNCC, então acho que ainda vou levar algum tempo para ter referências para passar, mas estou criando um grupo de pesquisa chamado Futuros Turing, que espero que tenha pessoas para colaborar, que jovens estudantes e jovens e não jovens possam chegar para participar do grupo dos nossos estudos, um grupo interdisciplinar que está situado no LNCC em colaboração com a USP, com o Centro para IA da USP, com colegas do LNCC que estão lá trabalhando com o desenvolvimento de aprendizado de máquina para problemas em ciência. Então, a gente espera poder criar uma massa crítica aos poucos, bastante interdisciplinar, né, que mais ou menos segue o meu caminho de formação. Eu acho que vai crescer cada vez mais a reflexão crítica sobre a IA na sociedade, né? Espero poder ver as pessoas tratando a IA em seu contexto, né? Como eu mencionei, em seu contexto social também. Então, vamos, sei lá, fazer uns follow the money, que seja nos investimentos da IA, de Estado, privados, refletir criticamente sobre isso, entender o custo-benefício, então ter processos bastante participativos no Brasil sobre a regulação de IA. A gente espera realmente que isso possa crescer e vamos acompanhando, porque claro que está crescendo o número de pessoas que percebe a importância desse tema e dedica trabalho sobre esse tema. Eu vou começar falando um pouco bem semelhante ao que o Bernardo falou. Na verdade, eu sou da universidade, eu fui professor da UFRJ, da COP UFRJ, e agora estou em processo de transição para o Laboratório Nacional de Computação Científica, né? E é um laboratório onde ele
agrega pesquisadores com esse foco na área de computação científica em geral. E minha área, intrinsecamente, é computação científica aplicada, machine learning aplicada à ciência. Então eu desenvolvo algoritmos, desenvolvo matemática para resolver problemas de ciência em geral, usando essas técnicas que eu desenvolvo em si. Esse grupo é chamado Ciência e Engenharia Computacional, que é basicamente fazer engenharia computacional para a ciência, desenvolvendo algoritmos, desenvolvendo matemática e por si só. É um grupo novo, né? Eu vim de um grupo grande da UFRJ, da COP, Ciência da Sistema de Computação, e a ideia é tentar fazer essa área tanto interdisciplinar e transdisciplinar entre matemática, computação e as humanidades, ciências biológicas, geofísica. Então eu faço a interface entre muitas áreas paralelas de computação e matemática, bioquímica, biofísica, geofísica, engenharia química, engenharia mecânica. Então a ideia da minha área de pesquisa é fazer essa conexão usando IA. Né? E quanto às referências, eu acho que é muito fácil achar de referência em machine learning, livros e livros e livros, mas eu vou dar uma referência um pouco específica. Todo início do ano, janeiro e fevereiro, se eu não me engano, existe o programa de verão do Laboratório Nacional de Computação Científica, em que nós, pesquisadores, ministramos disciplinas específicas nessa área, uma específica para machine learning para finanças, que legal. Ou machine learning para aprendizagem de máquina, outras áreas, assim. Em outras áreas, aprendizagem de máquina, em computação científica. Então tem disciplinas específicas abertas ao público, gratuito até, se eu não me engano, ou um custo bem simples, bem irrisório, no mês de janeiro e fevereiro. E é virtual também, então é aberto para toda a comunidade. Perfeito, perfeito. Acho que você tá inclusive dando formação para as pessoas e formação prática orientada para problemas, coisa que é raro de ver a universidade se preocupando em atender assim, de forma tão direta. Que legal. Obrigado pelo privilégio, gente. Foi um prazer. Não consigo imaginar formações mais complementares para responder um problema concreto que a gente está vendo aqui e que se cruzam tanto. Dá para entender de onde vem a discussão entre vocês e a colaboração de vocês. Obrigado pelo privilégio de acessar duas mentes assim. Obrigado. Obrigado mais, né? Isso aí, obrigado. Temos muita oportunidade. Valeu. Valeu, gente. Espero que você tenha curtido essa conversa rica, com gente tão competente nisso, para discutir um problema que tem muitas facetas e que acredito que dessa conversa aqui eu ainda vou desdobrar várias outras sobre aspectos diferentes, ramificações diferentes dessas aplicações de inteligência artificial que a gente tem hoje, que vocês estão vendo que é uma coisa que conversa com muitas outras que a gente já falou por aqui. Não só os vídeos regulares sobre IA, sobre como funcionam grandes modelos de linguagem, que eu já publiquei vários aqui no canal, que você vai ver como estão bastante alinhados com o que o Fábio falou, mas também com uma discussão bastante importante que a gente teve com o Bernardo sobre quem desenvolve e aplica esses modelos, por que eles resolvem os problemas que eles resolvem hoje e por que isso envolve outras grandes questões como quais são as empresas que estão aplicando isso, para que elas estão aplicando isso e do que a gente está abrindo mão em termos de soberania, de aplicações, de riqueza, de usos que a gente podia ter para a inteligência artificial quando a gente fica preso e dependente só desses sistemas. O Fábio desenvolve algoritmos de aprendizado de máquina com o apoio do Serrapilheira, que é a instituição que apoia a pesquisa no Brasil de várias frentes e divulgação científica como essa do canal. Então também fica uma chamada aqui para vocês verem o papel que uma instituição como o Serrapilheira pode ter para trazer essas discussões e para a gente poder pensar mais sobre isso. Fica o meu agradecimento ao Serrapilheira e a vocês por terem acompanhado essa conversa toda. Para quem quiser mais, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os nossos vídeos regulares daqui, onde tem muita discussão como essa de humanos para humanos. A gente se vê na próxima.